Essa é a vantagem da gente não conhecer todo mundo, né? Se eu souber, a Lília não vai orar. Ah, que bênção, né? Acertou na Participou. mosca. É, a primeira de muitas. Porque a gente às vezes vive debaixo do mesmo teto que da mesma idade, né? Os filhos da gente, a correria do dia a dia é tanta, que você não tem a oportunidade de sentar e falar, e aí, como é que foi seu dia? E prestar atenção. Você pergunta, mas é no piloto automático. E aí, como foi seu dia? Foi bem, tudo que você não ouviu. Né? E com tudo isso acontecendo, você vai aprendendo a conhecer mais. Amém. Mais, né? E aí, como é que é? Como é que foi o seu dia? Como é que você está se sentindo? Não ter que sair? Está sendo um momento muito bom, pelo menos para mim está sendo. Com certeza. Amém. Mas amém, gente. Mais uma vez, quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Só um aviso breve, durante a semana a gente vai estar informando aí como é que vai ser, né, o procedimento, né, dos nossos cultos, né? Aí a gente vai conversar um pouquinho mais com a turma aí da diretoria para a gente estabelecer. Mas, como eu disse numa reunião que tivemos, né, lembrando de um texto de Zacarias, né, que não devemos subestimar os dias dos humildes começos. Esse é um humilde começo, mas Deus tem muito para nós, amém? Então hoje eu queria estar compartilhando com vocês um texto e vou fazer a leitura. Mandei o texto para alguns, não sei quantos leram, né? Mas vamos fazer a leitura do capítulo 19 do livro de 1 Reis, e eu vou colocar no áudio aqui da Bíblia, porque é mais fácil para a gente acompanhar. Vamos ver se... Levantou-se e, para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
fogo um cicio, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapará à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapará à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Amém. Até aqui. Vivemos num tempo difícil, né? Eu sei que falar de depressão, de medo, de ansiedade, né, são temas que, de modo geral, a vida permite que a gente fale, porque ao longo dos anos, um ou outro sofre problemas, dificuldades, mas eu acredito que nunca, né, o mundo passou por situações semelhantes, mas não igual, idêntica a que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então eu acredito que mesmo que você esteja firme no Senhor, com a sua confiança intacta, orando, buscando, e até mesmo com certo positivismo, né? Olha, esse tempo vai passar, e eu acredito que vai passar, né? Mas a gente sabe que essa situação que a gente está vivendo hoje, ela vai deixar muitas sequelas, entre outras a questão econômica. O caos econômico é algo assustador, não só aqui no Brasil, em todos os lugares. O mundo inteiro está prevendo uma depressão como jamais vista. E isso, quer queira, quer não, mesmo na vida daqueles que são fiéis, que são firmes no Senhor, esse tipo de situação gera ansiedade, gera depressão, gera medo. A psicologia define o medo como algo que, um sentimento que você tem diante de algo concreto. Por exemplo, Davi, quando estava diante do gigante Golias, ele teve medo, com certeza. Jesus também teve seus medos, não é? Mas quando você tem medo, você está orando e buscando o Senhor, o medo é transformado em coragem, porque quando você enfrenta o medo com a graça de Deus, você, tremendo, você vence a batalha. Já a depressão é um sentimento que está muito associado à ansiedade, é um sentimento é até uma anomalia de saúde mental, que parece que o mundo acabou, né? O humor acabou e você fica igual um caramujo, né? Centrado em você mesmo, né? E a ansiedade, especialmente a ansiedade, é o que a gente tem que combater na nossa vida, porque a ansiedade é você trazer um futuro desastroso para o presente. Não aconteceu, mas a gente está olhando, as coisas estão indicando que vai ser ruim, mas ainda não chegou lá. Aí você traz a ansiedade e vive antecipadamente o drama daquele suposto acontecimento, porque pode mudar. É por isso que Jesus declarou, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. É por isso que Paulo nos encoraja a não estar ansioso. Pedro nos fala para lançar sobre ele, o Senhor, toda a nossa ansiedade. Agora, nós não somos super-homens, e então estamos sujeitos a enfrentar tudo isso aí. Eu separei um texto bem pequeno de um autor que se converteu ao Senhor, que eu acho que ele é psicólogo, psiquiatra, se não me engano, mas ele tem vários livros interessantes, que é o Augusto Cury. E ele diz o seguinte, o tema da palestra dele foi a felicidade roubada. Eu achei bem significante. Ele diz assim: a vida é um grande contrato de risco, cujas cláusulas
não estão escritas. Cedo ou tarde nós tropeçamos, passamos pelos vales dos vexames, pelas perdas, pelas frustrações. Mas veja bem, uma pessoa madura escreve os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Não é? Quando você tem realmente maturidade cristã, mesmo que o caos está instalado, você consegue escrever capítulos de vitória, né? Aliás, muitos hinos, né, são escritos em tempos de conflito, em tempos de batalha. E pensando nessa realidade da ansiedade, nessa realidade das depressões, dos medos, né? Por exemplo, muita gente, o dinheiro está acabando aqui e em vários lugares, né? Muita gente tem expectativa de que vai receber alguma coisa do governo, mas muita gente, especialmente aqui nos Estados Unidos, não tem essa expectativa. A situação é muito confusa e tudo indica que os imigrantes indocumentados não receberão. Então os medos vão vindo. Como que vai ser daqui uns dias? Né? E se demorar? Né? E o meu emprego que eu perdi? E as pessoas que não estão permitindo, né, que você trabalhe nas suas casas, quem trabalha nas casas, enfim. Isso vai gerando medo e temos os riscos da ansiedade e da depressão. E esse personagem, né, do texto que lemos, que é um homem chamado Elias, ele viveu uma situação muito difícil. Aliás, por isso que eu pedi para alguns, aqueles que acataram, têm noção do contexto, né? Desde o início lá do registro da vida de Elias na palavra, Elias foi um homem que andava com Deus, né? E ele havia dito da parte do Senhor que não choveria. Ele confronta Acabe, e há um momento que Acabe está perseguindo a ele, e de repente ninguém sabe onde está Elias. De repente ele surge e ele afronta Acabe por conta dos adoradores de Baal e por conta do fato de que Jezabel, sua mulher, estava exterminando os profetas do Senhor. E aí ele faz aquela convocação dos profetas de Baal com os profetas, com o povo de Deus, mas o povo de Deus está escondido, o povo de Deus não existe. Então ele chega a declarar: olha, eu estou sozinho, eu vou enfrentar essa batalha sozinho. Aí você começa a ver que Elias, ele está assim encharcado de coragem, ele não tem medo naquela hora, ele está bem com Deus, ele tem autoridade, ele está enfrentando os problemas nacionais. E aí de repente Deus intervém de maneira tremenda. Né? Os adoradores de Baal clamam para que o Deus deles pudesse se manifestar, né? Vindo com fogo sobre o sacrifício, e o Deus deles certamente não iria fazer isso de forma alguma, e não fez. Mas Elias ora ao Senhor, e uma oração com determinação, né? E confiança, e demonstrando conhecimento do poder soberano de Deus. Ele ora, Deus age, e aquele sacrifício é consumido de forma sobrenatural. E aí de repente aqueles poucos que estavam ali ao lado dele ajudam a perseguir os profetas de Baal são mortos, mas de um modo geral o povo de Deus está assim encurralado, está assim distante de Deus. E logo, quando ele toma consciência da vitória, Acabe relata o fato à sua mulher Jezabel, e ela manda um mensageiro, seus agentes, para perseguir Elias e acabar com a vida dele. Fazer com ele o mesmo que ele havia feito com os profetas de Baal. E nessa situação, Elias parece que ele estava tão bem, e essa mensagem de perseguição e de morte associada à desestrutura espiritual do povo que estava com ele, o afastamento do povo de Deus, ele se sente só, e ele olha para si, em vez dele olhar para o Senhor como ele fez anteriormente, ele olha para si e ele começa a dar lugar à ansiedade, à depressão, aos medos, né? Então, dos versos 1 até o verso 5, nós vemos esse traçado, né, de queda, e é uma análise que esse trecho faz de um homem olhando para as circunstâncias, né, do ponto de vista pessoal. Ele está olhando para a circunstância. Então nós vemos dois aspectos nessa mensagem. O primeiro é esse: é um homem que olha para si e para a circunstância, né? Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, a Bíblia diz isso,
as mesmas fraquezas como as nossas, ele falhou. Onde que ele falhou? Ele falhou no ponto em que ele era mais forte. Como outros personagens bíblicos, né? Abraão, Moisés, Jó, Pedro e outros mais, né? Exatamente diante da perseguição de Jezabel. E aí eu vejo falta de vigilância na vida de Elias. Por que ele faltou com a vigilância? Porque ele deixou de olhar para o Senhor, ele começou a olhar para o perigo. Então esse é o risco que quando muitas vezes nós estamos bem, né, a gente desguarnece a nossa confiança. Está tudo bem, a gente está desguarnecido. A gente deixa de confiar no Senhor, né? E eu posso imaginar esse tempo que a gente está vivendo. Há alguns meses atrás, nós não imaginaríamos que estaríamos passando pelo que estamos passando. Quem sabe as coisas tinham uma certa estabilidade. Problemas sempre temos. Mas nós tínhamos uma certa estabilidade. O nosso sonho, ou o sonho americano de tantos, estava sendo satisfeito. Estávamos mandando dinheiro para o Brasil, as coisas estavam caminhando, estava num país estruturado, de uma infraestrutura fenomenal, onde a gente jamais podia pensar que fôssemos afetados por uma situação como essa. Mas aí, sabe, eu quero te dar um segredo. E eu aprendi isso, que é mesmo em tempos de paz, mesmo em tempos de vitória, mesmo em tempos de estabilidade, eu preciso de estar atento ao fato de que as tragédias, sejam grandes ou pequenas, elas podem acontecer a qualquer momento, né? A tragédia da morte, né? Por exemplo, na nossa casa sempre tivemos uma postura. Muitas vezes nós saímos lá do Paraná, de Londrina, para Belo Horizonte, uma viagem longa de mais de 1.000 quilômetros, para visitar os nossos parentes, né? E quando a gente saía, a gente orava e eu reunia a família, as nossas filhas, eu e Dora, e falávamos, vamos orar, vamos confiar que o Senhor vai mandar os seus anjos para nos guardar. Porém, quantas pessoas boas, crentes, pastores, gente fiel a Deus, morrem nas estradas? Eu não sei o que vai acontecer nessa viagem, mas se acontecer, vamos estar firmes. Se de repente acontecer uma tragédia, nós vamos estar firmes no Senhor. A gente sempre falou disso, eu sempre falei disso. A morte, para mim, sempre foi algo claro, porque ela é clara. Nós não vamos escapar dela, mais cedo ou mais tarde. Ela é terrível, é um desconhecido que nos assusta, mas é um fato real, não é? Isso não quer dizer que eu vou viver deprimido, que eu vou viver no alarmista, que eu vou viver em função disso. Não, de forma alguma. Mas eu tenho que colocar na pauta da minha existência, eu tenho que admitir o fato de que situações adversas podem acontecer. O emprego pode ser perdido, né? Qualquer situação que a gente não espera. Mas se você tiver no seu coração com essa predisposição de enfrentar qualquer coisa, Senhor, mesmo que a casa caia, eu vou continuar no Senhor. Mesmo que a situação seja terrível, no meu coração a confiança, porque a minha confiança não está no aqui e no agora. A minha confiança está em Deus. Eu creio que a grande falha de Elias foi exatamente essa. Ele estava bem, estava tudo bem. De repente, do nada, surge uma perseguição terrível, e aí ele sente a dor da traição, sofre a dor da traição, a decepção, porque apesar da sua postura séria, ele era um homem sério com Deus, comprometido, vitorioso, ele não recebeu o apoio daqueles que viram o poder de Deus através do seu ministério. Quantas vezes a gente, como pastores, né, pastor Marcos sabe disso, a gente está ali lutando, orando, buscando o Senhor, Deus está manifestando o seu poder, e às vezes numa situação qualquer, as pessoas esquecem facilmente de tudo aquilo que foi feito, né? E a gente fica, e o grande problema é quando a gente deposita a nossa confiança nesse tipo de atitude e de percepção das pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o grande erro. Eu não vou esperar das pessoas. Elias esperou das pessoas também, e elas o abandonaram, né? Tudo isso gera uma grande depressão em Elias, e é interessante que ele que estava ali, né, firme, e de repente ele até foge da morte, né, com a perseguição iminente, ele chega a orar: ó Senhor, tira a minha vida. Hoje, infelizmente, temos visto até relatos de pastores tirando a própria vida, né? Isso é fruto de depressão. Ó Senhor, tira a minha própria vida. Ele fugiu da morte e depois orou pela morte.
Olha, como que a depressão e a opressão nos leva a fazer orações de fuga, né? Ele pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele, olha, em outras palavras, olha, Senhor, eu não sirvo para nada, eu não consegui a consolidação da vitória, eu comecei tão bem, mas olha, fracassei, porque ele tinha expectativa de que ele seria melhor, né, daqueles que o antecederam na batalha, né, e eles morreram, e agora ele também morre. Ele se viu fracassado como aqueles antecessores dele, e ele conclui que ele não merecia viver. Se eles morreram, eu também devo morrer. Só que Elias desconhecia os reais propósitos de Deus e seu absoluto controle sobre todas as circunstâncias. E aí eu digo a você, Deus está no controle. Eu gosto de pensar nessa verdade. Deus está no comando. Pandemia de coronavírus não está acontecendo alienada ao domínio de Deus. Nós precisamos de orar, buscar, mas Deus pode alterar porque nos faz participante do momento da libertação. Mas eu quero que você saiba dessa verdade. Deus está no comando de tudo. Então, nós vamos ver atitudes dessas semelhantes, só para ilustração de Paulo. Paulo, grande Paulo, não estava isento disso. Lá em capítulo 2, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 16, Paulo chega a dizer, no fim da vida, todos me abandonaram, ninguém estava comigo. Mas Jesus também passou pelos seus reveses, e eu não estou olhando Jesus agora como o divino que é, mas como o homem que foi. Ele era homem, ele teve seus medos, como nós dissemos, ele teve seus pavores. Eu creio que não teve nem depressão, nem ansiedade, mas ele venceu. Por que ele venceu? Porque ele teve uma postura de confiança no Pai. E ele podia dizer para você e para mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, nós aprendemos que nunca devemos depositar as nossas expectativas nas aparências, muito menos no homem, nenhum tipo de estabilidade humana. As emoções de Elias foram conturbadas, porque essa conturbação emocional dele encobriu o propósito de Deus na vida dele e no ministério dele. Essa é a visão de um homem olhando para as circunstâncias. Agora, é interessante que a mesma situação tem uma outra perspectiva. A mesma situação tem um outro enfoque, e o enfoque aqui é Deus agindo. Deus está agindo na mesma situação. Dos versos 5 em diante, nós vamos ver Deus agindo com Elias na sua depressão, mas agindo com ternura. E eu achei muito interessante alguns passos. Deus permite que ele dorme. Você vai ler e reler esse texto e pensa nisso aqui. Ele dorme, Deus permite que ele dorme, né? Às vezes a gente precisa de dormir, descansar no Senhor. Chegou um momento que ele dormiu, né? E Deus não estava ali repreendendo a sua atitude negativista. Deus o consola, né? Deus o visita de uma maneira especial. E outra coisa tremenda da parte de Deus na vida de Elias, e que é real na sua e na minha vida: Deus demonstra o seu cuidado angelical quando um anjo toca a vida de Elias e o alimenta. Eu quero dizer para você que em qualquer situação que eu e você estivermos enfrentando, Deus mandará os seus agentes, Ele próprio muitas vezes, para tocar na sua vida. Deus quer tocar na sua vida. E esse toque de Deus nos revigora, esse toque de Deus nos levanta. Deus tocou, permitiu que ele fosse tocado e o alimenta. Deus está sempre pronto a ouvir a dor, o nosso clamor. E aí ele permitiu que Elias abrisse o coração, né? Esse talvez seja um dos grandes alívios que nós temos, a grande ferramenta que temos para aliviar as nossas tensões é a oração. E aí ele abre o coração, e Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele abre o coração. O que ele está dizendo não tinha todo sentido, porque ele não estava só, nós vemos no contexto, mas ele abre o coração: Senhor, eu estou sendo zeloso, estou sendo fiel, estou fazendo o meu melhor, o que está acontecendo? Todos me abandonaram. E na medida que ele vai abrindo o coração, em oração, esteja certo, ele vai desarmando essa expectativa ruim. Quando você ora, né, quantas vezes a batalha é tão grande, a opressão é tão grande, até muitas vezes do próprio Satanás,
e a gente não tem nem vontade de orar. Esse é o momento que você tem que orar. E você deve orar da seguinte forma: abre o coração e diga a Deus o que você está sentindo. Muitas vezes é importante até que a gente fala: Deus, olha, eu não estou entendendo. O meu sentimento diz que o Senhor não existe. O meu sentimento diz que o Senhor não está nem aí para mim. Sabe? É o meu sentimento. Eu estou com raiva do Senhor. Né? Eu estou decepcionado. Puxa vida, eu estou sendo fiel, eu estou buscando. Né? Eu olho para o lado, como o salmista diz, né? Tantos ímpios estão prosperando. Mesmo que essa oração não seja, o conteúdo dela não seja tão bom, porém, ela está expressando sinceridade. E eu quero dizer para você, Deus tem prazer na sinceridade. Deus, Ele quer ouvir a sua oração e que você rasgue o seu coração e coloque diante dele os seus sentimentos, sabe? Porque os sentimentos, quando você coloca, eles vão aclarando, eles vão desatrofiando a sua alma. E aí você vai começar a ficar preparado para ouvir aquilo que Deus tem para dizer. É interessante, Deus chama ele para fora. Ele estava na caverna. Quantas vezes a gente fica na caverna? A gente precisa sair da caverna, né, para ouvir o que Deus tem a dizer. E aí Deus se revela. Deus fala pelo vento, Deus fala pelo terremoto, Deus fala pelo fogo. Mas nesse texto, todas essas manifestações do poder de Deus acontecem. Mas Deus não falou nem pelo vento, nem pelo terremoto, nem pelo fogo. Deus falou pelo cicio tranquilo e suave. Há muitas maneiras dele falar, mas nessa circunstância, Deus precisa de falar com uma voz silenciosa. Por quê? Porque a alma de Elias estava conturbada. Queridos, muitas vezes a gente está com tanto barulho na nossa alma que a gente não ouve o que Deus tem a dizer. Eu me lembro de algumas vezes que eu sonhava, eu tinha um quartinho, logo que eu me converti, e aquele quartinho era uma bênção, ali eu ficava sozinho, orava, buscava, cresci muito ali, lia. Mas depois que eu fui para o seminário, né, interno, longe de casa, vivendo com outros ali, às vezes eu pensava: puxa vida, que saudade daquele quartinho. Quando estava no ministério, no começo, tantas vezes, puxa, que saudade daquele quartinho. Ali era um lugar silencioso. Como eu queria estar num lugar tranquilo, né, ouvindo o barulho das águas, diante de uma cachoeira, né, porque eu preciso de silêncio. Mas muitas vezes a gente percebe que está tudo em silêncio ao redor, mas a nossa alma está tão barulhenta e a gente precisa de aquietar. E essa é a palavra do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Elias precisou de aquietar sua alma, e na medida que ele aquietou a sua alma, ele podia ouvir a voz de Deus naquele cicio tranquilo e suave. E aí ele sai da caverna e ele ouve uma boa notícia. E essa é uma notícia que eu e você precisamos de entender: não estamos só. E o Senhor disse para ele: olha, eu reservei 7.000 pessoas fiéis. Você não está sozinho, sabe? Há pessoas que estão passando o que você está passando, há pessoas que estão vivendo como que você está vivendo, estão vivendo em situações exatamente semelhantes ou até pior. Porém, são pessoas que estão vivendo com intimidade com o Senhor e estão superando. Estão vivendo em Deus. Então deixa de olhar para a circunstância, olha para o Senhor, né? E logo depois que ele é confortado com essa palavra, Deus restaura o seu ministério. Deus fala: você vai lá e vai ungir o Azael, você vai ungir Jeú, você vai ungir Eliseu. Há muita obra a ser feita. Mesmo que a situação, aí voltamos como foi cantado, né, músicas bem propícias a essa mensagem, né, ainda que a figueira não floresça, o texto de Abacuque, né, ainda que está tudo um caos, eu vou estar no Senhor, confiando nele, me alegrando nele, ele vai me fazer andar nas minhas alturas, né? Então eu queria que você meditasse nisso hoje, nessa semana. Muitas vezes nós não temos ideia do que Deus tem reservado para nós nessa vida. As causas aparentemente perdidas estão no projeto de Deus e elas vão prosperar de forma positiva. Então, como eu disse no começo, saber que Deus tem tudo sob controle nos ajuda a vencer qualquer situação. Amém? Deus tem tudo sob o controle. Que Deus te abençoe. Né? E
Você pode cantar aquela música? Você cantou? Ah, ela não lembra. É. Passou o Marcos, cadê ele? Cadê o nosso amado? Opa! Passou o Marcos. Faça uma oração para nós, para que esse tempo seja fechado com a chave de ouro, para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa. Amém. Obrigado por essa palavra, Deus, tão Glória propícia, a Deus. Deus tão difícil. Obrigado, Deus, porque nós temos sentido o teu cuidado. Amém, Nós temos verdade. sentido, ó Deus, ó Pai amado, o teu amor. O Senhor realmente se preocupa conosco. Obrigado pelos teus braços fortes. Nos envolve, ó Deus, e nós te louvamos por isso, Amém. Pai. E tem nos ajudado a passar por essa situação, por esse problema, por essa situação global, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela sustentabilidade do teu servo, que continues transbordando a tua graça, Glória a a tua Deus. misericórdia. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos ensinar, ó Deus, lições profundas, ó Pai, na vida cristã. Que o Senhor nos dê, Senhor, um dia abençoado, um domingo, ó Deus, prazeroso na tua presença. Que possamos meditar nesta palavra e que realmente todos tenham esta convicção que o Senhor está no controle. Glória a Deus. Apesar da luta, das dificuldades, o Senhor está no controle, sabe muito bem como resolver cada problema que passamos. Obrigado